Todos, farei a leitura de texto do livro Convites de Sheila, de Clayton Levy, pelo Espírito Sheila. Dentro de ti, justo busques a felicidade como ideal de vida. Entretanto, não a procures apenas fora de ti. Olha para dentro e descobrirás inúmeros fatores que podem te conduzir à plenitude. Tua inteligência pode construir, tua generosidade pode reerguer, tua bondade pode consolar, tua tolerância pode apaziguar. Experimenta vitalizar estas virtudes e encontrarás a felicidade, porque quem já aprendeu a construir, reerguer, consolar e apaziguar, aproxima-se naturalmente de Deus, e quem segue com Deus caminha com a felicidade imperecível. A tua parte. Não sonegues o bem que podes realizar. Ninguém é tão pobre de recursos espirituais que não possa ser útil ao irmão de jornada. Observa o concerto da natureza e perceberás que toda a criação vibra em regime de colaboração mútua. Simples pedaço de pedra é capaz de auxiliar na construção de grandes edifícios. A fonte humilde abastece povoados e cidades. A árvore amiga acolhe em sua sombra quem lhe busca o regaço para descansar. Assim, também com todos nós. Dotados de raciocínio e emoção, também podemos cooperar na medida da nossa capacidade. Um pedaço de pão a quem tem fome, simples copo d'água a quem tem sede, a prece sincera junto ao leito de quem padece a enfermidade. Pequenos atos que traduzem nossa harmonia com as leis de amor. Pensa nisso e faze algo em colaboração com o bem. Não questiones se é capaz, nem excites diante da ajuda a oferecer. Faze a tua parte e Deus, que nos ampara a todos, fará o resto por outras mãos. Uma boa palestra a todos. Uma boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça em nossos corações. Como é de costume, em nossa casa e em todas as casas, no amor de Deus,
e assim alcançarmos a proteção, o amparo tão necessários para que os trabalhos possam decorrer, sair em harmonia e em paz. Então, com esse propósito, eu convido a todos nesse instante para que unamos os nossos pensamentos numa só intenção, num só propósito, de alcançarmos a sintonia com a espiritualidade aqui presente. Senhor Deus Pai, de amor e de bondade, nesse instante, Senhor, elevamos a Ti os nossos sentimentos de profundo amor, de profunda gratidão pela dádiva da vida, pela oportunidade a nós concedida daqui estarmos. Agradecemos-te, Senhor, por todo o amparo, por todo o cuidado dos irmãos da espiritualidade que nos acompanham desde as primeiras horas do dia de hoje até o presente instante, nos intuindo, nos inspirando, nos auxiliando para que possamos nós fazermos as melhores escolhas, para que possamos seguir de forma serena em nossa caminhada, em nossa jornada. Rogamos a eles, então, uma vez mais, nesse instante, que nos amparem e que nos dilatem a capacidade de compreensão e discernimento, para que o assunto, para que os ensinamentos desta noite possam encontrar abrigo em nossa razão e em nosso coração. Com esse propósito, pedimos então à espiritualidade, com todo amor, com todo carinho e com toda humildade, a permissão para darmos por iniciada a atividade doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A palestra da noite de hoje, então, é com nosso irmão Fábio, que as estrelas dos céus te iluminem. Que assim seja. Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje, o nosso tema, o perdão que liberta. É um tema que tem recorrência nas nossas reflexões, nós entendemos a sua importância, já presenciamos em várias explanações a abordagem desse tema, até porque é um dos principais ensinamentos deixados pelo Cristo e que está contido no nosso Evangelho. No entanto, o tempo passa, a gente compreende, a gente se esforça, mas há muita oportunidade ainda a quesito desse tema que nos enaltece, nos liberta e nos faz caminhar mais livres na nossa evolução pessoal. O conceito já diz doar totalmente, mas vamos pegar então uns exemplos do Cristo. Como que significa no nosso dia a dia nos doarmos totalmente? E aí a gente vai utilizar o recurso do Livro dos Espíritos, na questão 886, e mais na sequência nós também vamos fazer uso do Evangelho segundo o Espiritismo na sua terceira parte. Então, o verdadeiro sentido de doar-se totalmente é a caridade. Mas a caridade num nível de Jesus. Isso que nós nos esforçamos, que nós buscamos até por compreender da grandiosidade que é a caridade no critério do Cristo. Porque nós já conhecemos e já praticamos. Muitas vezes fazemos de forma automática e nem percebemos que contribuímos com alguém praticando a caridade. Seja numa palavra amiga, no receber bem uma pessoa que está chegando, ou nos visitar,
ou até entrando no local de trabalho para ser um dos nossos colegas, ou frequentando a casa espírita, participando de um grupo de estudo, tudo isso é caridade. Levantar um pouco o ânimo daquele que está desanimado é caridade. Doar recurso também é caridade. Então muitas vezes nós participamos disso, mas não prestamos atenção. Mas além de tudo isso, existe a caridade conforme Jesus entendia. E aí ele começa dizendo que a benevolência é para com todos, não só para aqueles que a gente tem afinidade, que a gente tem um laço familiar, ou que tem uma vibração harmoniosa conosco, principalmente com aqueles que a gente tem menos afinidade, é que Jesus vem nos dar exemplos de como proceder. Foi assim quando ele foi testado pelos fariseus, foi assim quando ele foi crucificado. Ele sempre tinha uma visão de apresentar o outro lado, a outra face, ou seja, a face do bem. Então, se a benevolência é para com todos, não somente aqueles que nós temos afinidade, aí já começa um segundo nível de esforço para todos nós, que sabemos que não é fácil, muitas vezes, até nós perdoarmos ou relevarmos algumas faltas daqueles que já estão no nosso meio. Imagina se for com aqueles que a gente tem uma certa antipatia. O esforço é bem maior, mas assim nos convida o Mestre. E ele vai além. A caridade não termina só em ser bom para com todos, mas também tratar da indulgência para com as imperfeições alheias. Ou seja, todos nós temos algumas imperfeições, muitas vezes não a percebemos, porque ela já vem conosco há muito tempo, a gente vai se acostumando, mas as pessoas percebem. E sabendo disso, nós temos também que ter indulgência para com os outros, que também têm essas imperfeições, porque nós também precisamos ser aceitos, como nós somos. Por mais que nos esforcemos, não dá para a gente ter várias faces diante da sociedade. Não dá para mim ter uma face dentro de casa, outra no trabalho, outra aqui no grupo de estudo, outra com meus amigos. Não, nós somos únicos, dotados de características e virtudes em andamento. Então, a indulgência é muito importante para o nosso convívio, porque é nesses momentos que a gente releva uma falta que desperta no outro também essa sensação de acolhimento, de bem-estar, de ser aceito como é. Mas não termina aqui ainda a caridade conforme Jesus nos ensina. Ainda tem o perdão das ofensas, que é aquelas realmente feitas, às vezes pensada, às vezes no calor da emoção, né? E ela vem de qualquer relação. Então as ofensas ocorrem a todo instante, mas o importante é nós entendermos que quando perdoamos, nós desconectamos com aquela situação. É lógico que Deus governa por leis, e por isso eu vou trazer um exemplo aqui da lei natural, ou seja, que está lá na questão 600, a lei de Deus, aquela que governa todo o plano, todo o universo, serve para nós, serve para todas as pessoas. Mas o que essa lei nos impele a melhorar? A gente, na nossa evolução, a gente não retrograda, a gente não volta no tempo para um momento pior do que agora. Pelo contrário, nós estamos aqui na nossa melhor versão e sabendo que vamos ser melhores ainda. Provas disso está na natureza, em tudo que a gente consegue perceber. Muitos de nós, quando éramos crianças, nós tínhamos amigos, colegas, nós tínhamos nossos parentes, e a gente tinha uma visão de cada um deles e uma visão particular nossa. Se nós formos voltar um pouquinho no pensamento e ver como a gente pensava quando criança, quando adolescente,
E o tanto que a gente já aprendeu só nessa existência, que permite a gente ter uma leveza hoje para tomar melhor decisões, para nos relacionar melhor, já vamos perceber a lei do progresso em nós mesmos, que dirá no planeta como um todo. Mas se essa lei natural, ela existe e opera de forma geral em todos nós, aonde que ela está escrita? Na consciência, na questão 621. É uma consulta que sempre nos chama a atenção, até mesmo quando nós estamos um pouquinho ansiosos, queremos tomar uma decisão rápida, sempre vem aquele pensamento prudente e nos pede para uma reflexão, respirar um pouquinho, avaliar melhor. Às vezes a gente deixa esse bom conselho de lado, outras vezes a gente segue e depois sente uma satisfação por ter feito a melhor decisão. Mas se essa lei que está na nossa consciência teve ainda um excelente professor, que foi Jesus, o nosso modelo e guia, modelo porque traz consigo a sabedoria de estar em conexão direta com o Pai. Por isso ele dizia: eu estou no Pai e o Pai está em mim. E guia porque foi ele que exemplificou toda a lei. Então Jesus aqui na Terra não teve nenhum privilégio. Pelo contrário, como a maioria dos humanos, ele surgiu em condições de humildade, mas desenvolveu toda a sua sabedoria e todo o seu bem proceder, não de forma isolada, mas participando ativamente de todas as atividades, seja no trabalho, seja como filho, seja como amigo, seja como alguém que é consultado. Jesus nunca deixou de participar, mesmo quando ele achava que não estava ainda chegado o seu momento, que ele ainda não estava preparado, que foi aquele momento em que sua mãe diz: filho, chegou a tua hora, vai lá e transforma aquela água em vinho para a alegria dos nossos amigos. Jesus tinha dado uma relutada, mas veja que todas as situações que nós imaginamos que sejam momentos difíceis, Jesus foi testado e foi aprovado em 100% delas. Mas é claro que todos esses ensinamentos que o Evangelho nos traz, nós guardamos uma boa parte deles na nossa mente. Mas durante o labor do dia, com as preocupações naturais que nós temos, muitas vezes passa despercebido algum ensinamento, deixamos de praticá-lo. É como a Galiléia de 2000 anos atrás. Muitos de nós, possivelmente, estávamos encarnados nessa época. Não nos enganemos. Mas lembrar de todas as lições do Mestre e colocá-las ainda em prática, aí já é um pouco pedir demais. A gente tem que se esforçar, mas a gente sabe que a vida é uma só, mas muitas são as existências justamente por isso, porque a gente precisa sentir as nossas experiências. Aí é que a gente percebe a diferença entre o saber do conhecimento, do conceito, das teorias, mas a sabedoria do... Então todas as situações que Jesus deixou para nós não foram filosofia e recomeçar. Por isso que Jesus sempre se reunia com os apóstolos e com toda a gente, para que ficasse compreendido que o sentir é o saber viver. Mas ele sabia que com o passar dos séculos, muita coisa ia se transformar no plano, né? Os países iam se desenvolver, a mensagem cristã ia se espalhar por outras culturas que não conheciam o Jesus e os seus ensinamentos, e que alguma coisa poderia ser alterada
ou que tivesse o seu real sentido ofuscado. Por isso que ele promete, lá em João 14, quando ele se reúne com os apóstolos antes de se entregar ao sacrifício como a última lição, encarnado de como proceder com o perdão, Jesus promete que enviaria um outro Consolador, porque ele já era um Consolador. Ele não disse que ia enviar o Consolador, ele disse um outro Consolador, porque Jesus já é esse consolo para nós. Foi ele que deixou essa riqueza, essa força, do bem proceder. Por isso que existe até na contagem dos anos antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, esse Consolador, que é a doutrina espírita, é a verdadeira chave para que nós possamos promover na prática todo esse ensinamento que está no Evangelho. É a chave porque, se nós pegarmos o Evangelho, do capítulo 1 ao 4, vai estar lá bem definido, bem explicado o que é. Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Vai falar dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos. Tudo isso é uma riqueza de informações que nos deixa muito mais amparados do que realmente viemos fazer aqui, por que estamos aqui e para onde vamos. Numa mesa mediúnica, o que os médiuns têm para contribuir e o que essa atividade contribui com os médiuns e os trabalhadores. Olha, se os médiuns estão escutando as vozes do mundo espiritual, relatando suas vidas, de como está, o que eles estão passando, como eles estão se sentindo, nós estamos recebendo em primeira mão uma exemplificação real do que é o bem proceder ou o mal proceder. E aí nós temos a oportunidade antecipada de nos questionarmos: será que nós estamos no caminho certo? Será que não tem algum ajuste que eu devo fazer para que eu não esteja que nem esse irmão comunicante em sofrimento? Ou o que eu estou fazendo está ótimo, estou no caminho certo, porque recebo uma mensagem de esperança e de fé? Então é um intercâmbio constante entre o mundo espiritual e o mundo material. Daí nós temos um anjo da guarda, um anjo protetor que nos auxilia sempre que for escutado e consultado. Se nós dermos atenção, mais receberemos. Mas se nós não quisermos ouvi-lo, ele fica conservando o nosso livre-arbítrio, não vai fazer nada por nós. E assim também é a providência divina. Quanto mais nos conectarmos com energias de alta vibração, mais vamos ver tocados no nosso caminho as soluções, as condições de atingirmos nossos objetivos. Mas quando deixamos meio de lado isso que é o principal, que é a nossa condição espiritual, aí às vezes a gente se sente isolado e sem cuidado. Daí essa chave, que é o Espiritismo, vem esclarecer essas lições que estão nos Evangelhos, mas é uma chave que é muito, muito importante, que não basta a gente olhar para ela e achar que ela é bonita. A gente precisa utilizar dessa chave, porque Kardec, quando construiu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele utilizou, como está aqui na apresentação, um método e uma didática. Então existe um método em toda a sua obra e existe uma didática que tem um ensinamento, uma aprendizagem sequencial, quase sempre que possível. Todos os capítulos estão interligados em uma ordem crescente de conhecimento. E aí eu fiz uma observação do quão importante a gente consultar as obras de forma aleatória, como nós tivemos a leitura maravilhosa aqui na entrada, que falava do olhar para dentro, que as soluções estão dentro de nós e não na parte externa.
que é o sentir. Quando a gente sente, a gente não precisa muitas vezes nem falar nada. Quem está ao nosso redor percebe. E algumas vezes, quando falamos, não somos ouvidos, porque o nosso sentimento não é transmitido na nossa oração. Então isso é algo que a gente percebe, não é algo novo. Todos nós percebemos quando uma pessoa está sendo sincera. Deus também percebe quando a nossa oração é sincera, quando o nosso pedido é válido, quando às vezes não deixamos nos tocar pela aquela sensação de um prazer mais imediato, de algo que não é tão valoroso. Deus percebe o nosso sentimento. E aí, do outro lado, temos o estudo sequencial, que favorece essa lógica que eu falei da metodologia de Kardec. Então é importante sim fazermos as consultas, porque são inspiradoras, mas também é importante adotarmos algumas obras e façamos a leitura de forma sequenciada, como nos estudos que temos aqui na casa, para em pouco tempo termos uma visão mais ampla da doutrina espírita, da luz que ela traz. Eu me recordo que quando comecei os estudos aqui na casa, eu assisti algumas palestras dos renomados palestrantes da doutrina espírita, como o Divaldo, por exemplo, o Haroldo Dutra Dias. Eu quase não entendia 10% do que ele estava falando, porque me faltava leitura. A partir do momento que eu alcancei algumas obras importantes de forma integral, passei a entender tudo. Então, falando do Evangelho, na terceira parte, temos mostras de como Cristo nos incentiva, na prática, a sermos homens e mulheres de bem, na vida prática. Capítulo 11 fala do amor ao próximo como a si mesmo. Então aí já tem uma percepção interessante, que é: para me amar o próximo, eu tenho que me amar primeiro. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo. E nós estamos nos amando? Amar exige cuidado, exige conhecimento de si próprio, questionar-se sobre o que eu estou fazendo, está contribuindo para a minha liberdade? A liberdade que eu falo é aquela que se afasta do orgulho, do egoísmo, amiga da paciência, da benevolência, da caridade. É nesse sentido que a questão 919 do Livro dos Espíritos nos convida a fazer essa reflexão do autoconhecimento. Santo Agostinho, ele descreve na questão 919 e 919A praticamente uma orientação fantástica de como nós devemos fazer essa autorreflexão diariamente, sem peso, sem julgamento e sem culpa, mas como Deus nos ensina através das suas leis, com responsabilidade, porque errar é humano, mas a responsabilidade daquilo que levamos para o nosso irmão é conosco, sim, que Deus não nos condena. Mas se nós não aprendermos todas as lições que precisamos dessa encarnação, o que é o natural de acontecer? Voltarmos a nascer de novo. Porque, como dizia Jesus a Nicodemos, para alcançar o reino dos céus é preciso que o homem nasça de novo. E aí, o segundo passo, depois que eu me conheço, que eu me amo, eu começo a amar o próximo também. Porque não tem como eu amar alguém, o meu próximo, se eu não me amo. É um amor pela metade, é um amor com dificuldade, mas é uma coisa que nós vamos conquistando com o tempo. Daí
uma subida de nível no capítulo 12, quando Jesus vem dizer: amai os vossos inimigos. Percebamos o nível da lição do mestre. Amar a si próprio, o próximo agora é outro nível. Amar os vossos inimigos, que está lá junto com o primeiro slide da caridade, que é o perdão das ofensas. Amar os inimigos não significa pegar pelo braço, sair para tomar um café, levar lá em casa. Não é isso. Amar os inimigos significa empatia, procurar entender o porquê que aquela pessoa agiu daquela forma, mas não com os nossos pensamentos, não com o nosso julgamento, mas tentar compreender o que a pessoa passa e o que favoreceu para que ela tomasse aquela atitude. E ainda assim, procurar no máximo possível não julgar, para não sermos julgados. Então, na sequência, não saiba o que dê a vossa mão direita, que é a caridade desinteressada. Então, quando a gente ajuda de coração, não precisa mostrar. Fixado nos bens materiais como o principal ponto de energia das nossas vidas, tendemos a esquecer um pouco do desenvolvimento pessoal e moral. E aí isso nos impede de evoluirmos um pouco mais. Ficamos mais limitados. Concluindo o capítulo 17, tudo isso que nós comentamos é a nossa busca contínua de sermos perfeitos, que um dia seremos, como o próprio mestre diz: vocês podereis fazer coisas ainda maiores do que a que eu fiz. Vós sois deuses. Olha só, olha o alerta que ele está dando, olha o empurrãozinho, o incentivo que o mestre nos convida. E falando de benefícios práticos, então, de todo esse esforço do perdão, quais benefícios práticos que temos? Em 3 aspectos: físico, melhora do sono. Quem perdoa consegue dormir uma noite mais sossegado, não fica remoendo, não fica com os pensamentos intrusivos que dispersam o nosso centro. Então, perdoar faz bem para o sono. Já é comprovado pela ciência que quem perdoa, quem não tem nenhuma intriga assim, mais crítica com alguém de médio e longo prazo, redução de dores crônicas. E quantas doenças crônicas hoje que nós vamos ao médico, a gente faz vários exames e não tem um diagnóstico preciso. Quantas doenças hoje tem desse tipo? Muitas delas são do rancor, são daquelas relações mal resolvidas. E o contrário disso, quem perdoa fortalece o sistema imunológico, ou seja, fica menos acometido de patologias corriqueiras, como resfriados, gripes, enfim, dores de cabeça, mal-estar. Mas não para por aí. Também tem benefícios mentais, como alívio emocional, um equilíbrio emocional favorecido, um autoconhecimento, que quando a gente perdoa, a gente aprende sobre as situações. Para perdoar, a gente reflete sobre o que aconteceu, verifica o nosso posicionamento naquela situação e a do nosso irmão, e a gente aprende. E aquilo provavelmente, se foi sentido no coração, a gente não cai mais nessa cilada, dificilmente. E a liberdade de viver o presente, não ficar remoendo no passado coisas que já passaram, de tocar a vida para frente, se libertar para seguir em frente. E no âmbito espiritual, muito importante, o desligamento de vínculos negativos. Quando a gente se desvincula de vibrações mais baixas, que é aquele temor,
agora eu vou passar por aquela pessoa, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Quando a gente não tem isso, que a gente já perdoou mentalmente, não sente mais nenhuma cobrança, a gente se desliga desses vínculos e não atrai maus espíritos. Pelo contrário, a gente fica com o caminho livre para os bons espíritos se aproximarem e nos orientarem no nosso dia a dia. E a evolução pessoal e o cumprimento da lei de amor, que é o que o Cristo quer que todos nós nos esforcemos por fazer. Como a gente comentou, responsabilidade sim, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Livre-arbítrio não nos isenta das nossas responsabilidades, mas julgamento não. Vamos deixar essa questão, vamos deixar o jugo leve e o fardo suave com o mestre. Ele sim sabe das coisas. Então, vamos viver o presente, deixando o passado resolvido. Na questão emocional, vamos nos tornar pessoas mais simpáticas quando nós perdoamos. Vamos nos tornar pessoas mais atraentes quando nós perdoamos. Não, quer ver uma coisa? Quando você conversa com alguém e começa bem a conversa, tal, daqui a pouco, mas tu não sabe o que me aconteceu. Aí tu pensa assim, não, aconteceu hoje? Não, foi há 10 anos que eu tive um problema com aquela pessoa até hoje. Então, isso a gente deve evitar. Deve trazer sempre positivo e para o presente, porque o futuro é feito do que nós plantamos agora. Não adianta viver no passado e nem ficar viajando para o presente, para o futuro. A gente tem que agora no presente estar presente. O código moral e a reencarnação, que são esses fundamentos da doutrina espírita que vem nos trazer todo esse ensinamento. A gente falou também de passagens inspiradoras, quantas vezes devo perdoar? Está lá em Mateus 18, 21, 22, até 70 vezes 7. Se alguém já fechou essa cota, pode seguir mais um pouquinho, que vai dar certo. Mas 70 vezes 7 é bastante. Jesus deu várias mostras do perdão, como a gente já citou. A diferença é que Jesus perdoava e incentivava. Ides e não pecais mais. Ides e melhorai. Então é nessa sutileza das palavras do Cristo que nós devemos nos inspirar. E até na cruz, Pois eles não sabem o que fazem. Agora nós sabemos. Agora não tem mais como desver. Nós já sabemos o que é preciso fazer. Então, com o esforço pessoal, é importante a gente também ter esclarecimento que muitas vezes quando alguém comete alguma falha conosco, não é de todo uma intenção de nos causar o mal. Na maioria das vezes há um pouco de ignorância e por isso que eu falo daquele exercício de empatia. Muitas vezes é uma questão de não entendimento que provocou alguma situação. Mas se isso acontecer e tivermos dificuldade na relação, vamos orar pelo nosso confessor. Orar faz bem para todos. E se aquela pessoa que tem convívio conosco, mas temos dificuldade, melhorar, também melhoraremos nós. Então o mestre nos convida a orar pelos nossos confessores. Trabalhar o orgulho e o ego ferido, quando nos acharmos no direito de cobrar alguma coisa, temos que lembrar disso. Praticar a empatia e buscar ajuda espiritual e psicológica sempre que necessário. Então, os estudos, o conhecimento são muito a oração de São Francisco, uma oração abençoada que nos convida a ser um instrumento de paz. Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Excelente noite para todos nós e uma excelente semana.